Bom dia, relógio marcando 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos. As principais notícias, a quarta-feira, 15 de novembro, a Folha de São Paulo traz hoje que ministro devolve delação e questiona a procuradoria. Já na Lava Jato, né, atinge aí presidente da Assembleia do Rio. O governo criará fundo privado para incentivar a pesquisa no país. E também na primeira página da Folha de hoje, nascimentos no Brasil cai com a crise e medo da Zika. Doutor Zé Costa, muito bom dia. Um assunto desse está nascendo menos gente, né? Bom dia. Como? Está nascendo menos gente, né? Sim. É interessante essa queda da natalidade, né? E o envelhecimento do país, né? Sabe que a semana passada a gente teve eu participei de um seminário como ouvinte, na verdade, e vieram os americanos aqui e tal, lá em São Paulo, no Secov, né? Ali em São Paulo, e estavam falando um novo tipo de moradia, né? Que as pessoas estão buscando devido à baixa natalidade e ao envelhecimento, né? Hoje, um americano que tiver hoje, por exemplo, 10 anos de idade, ele vai chegar aos 100 anos de idade com certa facilidade. Então, como esse americano deve viver, né? E uma das soluções é o co-housing, né? O co-housing é um local onde você vamos dizer assim, mora numa comunidade, você tem direito a uma residência pequena, né? Uma residência onde você não pode mexer na residência, na estrutura dela, e você tem áreas comuns bastante grandes, né? Então, pelo menos uma vez por semana você almoça com o pessoal, ou janta, ou faz algum passeio. E quando você compra, você não compra a casa, você compra uma porcentagem daquela empresa. Então, por exemplo, você compra 1% que te dá direito a uma casa naquelas condições e tal. Eles fizeram essas experiências e já estão extrapolando para bairros, né? E é muito interessante. Tá, e com relação aqui, nascimentos no Brasil cai com crise e medo da Zika. Aí já tem um problema também, né? Tem um problema nosso social, né? Mas eu acho que tem uma tendência, porque hoje, antigamente, por exemplo, você ter filhos significava mais braços para trabalhar na lavoura, etc., né? E hoje um filho, ele é mais despesa, né? Mais custo, né? Ele te acompanha aí por 30, 40 anos, né? Você tem uma ideia como o ouvinte acompanha aqui o bate-papo do senhor. O ouvinte falou que, num programa, o senhor falou que esse mosquito, ele veio junto com o povo, ele não tinha aqui? Ele veio junto com as caravelas. Quem deu uma passagem para ele, doutor? Quem deixou ele passar, né? É verdade, a gente trouxe ele pelas caravelas. Gente, eu estou conversando com o doutor Zé Costa, especialista em pequenas e médias empresas. Doutor, notícias boas, o comércio está melhorando, tem aí índice positivo, parece que as vendas de final de ano também, aí o pessoal está todo contratando. Isso é bom, né? Isso é bom. Sem dúvida, a gente tem visto aí que agora nós temos duas datas importantes, né? Nós temos o Black Friday, a última semana de novembro, né? E depois o Natal, né? No Black Friday, uma coisa que o comércio observa é que as pessoas que compram no Black Friday, eles compram para uso próprio, né? Então não é para dar de presente, né? Então o cara vai e compra a pessoa vai e compra um eletrônico, um novo celular, né? Ele se dá um presente, né? Então é um tipo de uma característica que também incrementa o comércio. Já no Natal, você compra para terceiros, né? Vamos supor, você compra para filho, para parente e tal. E aí tem uma grande expectativa que no Natal as vendas, principalmente voltadas para vestuário, para brinquedos, para criança, né? Devem ter um incremento. Pelo menos essa é a expectativa dos expertos no assunto aí. Tá, bom, doutor, tá aqui. E nós estamos de volta, feriado, né? Não tem jeito. Eu acho que o senhor tem aqui uns 25, já contando com a outra emissora que o senhor vinha. Agora, aqui a nossa é o nosso segundo bate-papo hoje, na Wolf, mas eu acho que toda vez que o senhor veio aqui teve feriado. Então eu acho que o Brasil tem bastante feriado, né? Então, esse feriado é um feriado interessante, né? Porque é o feriado da proclamação da República, né? A gente estava falando que o Brasil, a gente conseguiu proclamar a República sem derramamento de sangue, né? Os militares foram lá e assumiram Você sabe o que é? Eu estou me lembrando agora.
nem os militares estavam preparados para proclamar a República, né? Pra você ter uma ideia, não havia uma bandeira, né? Então, uma bandeira que falasse, não, vamos proclamar a República, só estamos sob essa bandeira, né? E o Marechal Deodoro não tinha uma bandeira. E nas pressas ali, falou, me arruma uma bandeira, como é que você vai proclamar uma república se não tem bandeira, né? Coisa de brasileiro, né? E aí dizem que o Rui Barbosa, né, que era um expoente, talvez um dos maiores oradores que esse país já teve, né? Falou, não, e ele era americanicista, né? Ele adorava os Estados Unidos, ele era fervoroso. Ele criou uma bandeira lá que era a cópia fiel da bandeira americana, né? Só que era verde e amarela, ele trocou as cores, deixou as estrelas, as listras e tal. Falou, Marechal, essa aqui é a nossa bandeira. O Marechal falou, mas essa bandeira não é nossa, né? Essa bandeira é americana. Falou, não, mas troquei as cores e tal. Mas não posso proclamar a República com essa bandeira, né? E criou ali, né? Criou ali um probleminha e tal. Em poucas horas ele proclamou a República e tal. E aí ficou o problema da bandeira. Falei, pô, mas como é que eu vou para a rua com uma bandeira dessa e tal, né? E aí já o dia 15 foi embora, dia 16 foi embora, aí o pessoal falou, não, me cria uma nova bandeira, né? Aí quando foi no dia 19, apareceram para ele com a bandeira, que é hoje a bandeira do Brasil, né? E aí é interessante porque o pessoal fala assim, bom, então ele falou, como é que eles vão fazer agora? Porque agora nós temos uma bandeira, mas já proclamamos a República, já passaram 4 dias, né? Aí como o brasileiro dá sempre um jeitinho e tudo, falou, vamos criar o dia da bandeira. Pronto. Né? Resolvemos. Mas aí aí a argumentação era a seguinte, mas tá bom, eu queria da bandeira, mas a bandeira é a bandeira da proclamação da República. Né? Como é que nós vamos linkar esse negócio? Porque tem um dia da proclamação, tem um dia da bandeira, e a bandeira não é a bandeira da República. Aí veio um outro jeitinho brasileiro que foi, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas estrelas na mesma disposição que estava o céu no Rio de Janeiro, às 8h30 nesse horário que foi proclamado a República. Então a gente linka a bandeira com o céu do dia 15, né? Cria o dia da bandeira e vendemos a ideia de que essa realmente é a bandeira da proclamação da República. Nunca passou pela minha cabeça que não, você sabe que uma vez no céu do Rio. Um amigo meu, um europeu, ele estava me visitando, ele falou, pô, cara, mas essa bandeira é muito difícil, né? Porque como é que você... Porque na Europa, na Escandinávia, do modo geral, às vezes as pessoas que são mais patriotas, ela tem um mastro, quando ele mora numa casa térrea, ele tem um mastro no jardim ali, ele hasteia a bandeira, né? E a bandeira normalmente são bandeiras simples, a própria dona de casa lá, o rapaz faz a bandeira, né? Aí a hora que ele viu a nossa, ele falou, como é que vocês fazem a bandeira lá? Porque para fazer essa bandeira em casa... Nossa, a posição das estrelinhas. A posição da estrela, tem um losango, tem um quadrado, tem não sei o que e tal, é super complicado, né? Mas coisas de Brasil, né? Tá, e o governo era popular na época? Não, o governo militar, o Brasil, o povo era quase que um povo alienado, né? Vamos dizer, o povo não participou de absolutamente nada na proclamação, né? O que havia era um descontrole total, né? Tem um baile, que era o baile da Ilha Fiscal, que eu posso até falar aqui porque é histórico, né? Conhecido como baile das calcinhas, né? Que o rei dá um baile e no final do baile os caras vão lá contar quantas calcinhas foram, né, largadas pelo baile. Quer dizer, nós chegamos numa deterioração tão grande que o militar falou assim, não, eu acho que tem que alguém assumir isso aqui, porque isso aqui não é um país mais, né? Isso, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, né? Você vê que as notícias que você lê sobre, você acabou de ler sobre Lava Jato e tal, etc, você vai deteriorando, não que o militar seja um bom administrador, muito pelo contrário, né? Mas chega numa situação onde você não tem uma sociedade civil organizada e o organizado o militar né? Ele pode ser qualquer coisa, que você pode dar qualquer adjetivo, menos que ele não seja organizado. A gente precisa de uma sociedade civil organizada e principalmente participativa para tentar levar esse país um pouquinho para frente, né? Tá certo. Bom, doutor, tem pergunta aqui hoje. O que nós temos aí? O que é uma empresa sadia, que não seja a marca, né? Que tem a salsicha lá e tal. Bom, uma empresa sadia, eu vou tentar estruturar. São vários tópicos, né, que você
que você pode elencar como uma empresa sadia, né? Vamos tentar pensar aqui de uma maneira ordenada, né? Primeiro, é uma empresa que possui, vamos dizer, as contas dela equilibradas, né? Vamos dizer, o fluxo de caixa que a gente vem tratando aqui é um fluxo de caixa criterioso, ou seja, tem se possível, um superávit, né, entre as receitas e os gastos, né? Segundo, vamos dizer assim, a rentabilidade sobre o capital próprio e sobre o capital de terceiros, ele é uma rentabilidade que supera a rentabilidade bancária, né? Vamos dizer, porque senão você fica em casa e acaba aplicando o seu dinheiro no banco e não aplica em produção, né? O capital de giro também, o capital de giro tem que atender, vamos dizer, as expectativas da empresa, né? Fazer frente para essas despesas que ele vai ter, né? Os processos trabalhistas que estão tão em moda, se possível, são minimizados, né? São processos que estão, vamos dizer assim, mesmo que a empresa vá perder o processo juridicamente falando, ela está preparada, por exemplo, para assumir esse déficit, né? Um outro ponto são os estoques. A gente já comentou aqui, mas o estoque, vamos dizer assim, é um mal necessário, né? Se você não tiver, muito melhor, né? Então você vê aí, por exemplo, um Uber da vida, né? Um Airbnb, vamos dizer assim, né? Um Uber não tem um táxi, né? Então, se o estoque é horrível, então, vamos dizer, mas você tem que ter um nível, vamos dizer assim, baixo de estoque. Reclamação também. Eu acho que, por exemplo, o cliente, né? Que é um ponto importante dessa curva, desse relacionamento, ele, se tiver, não pode ter muito cliente reclamando, né? Porque cliente reclamando, ele extrapola aquilo para, né? Aquilo vai multiplica e, né, a empresa acaba sendo manchada, né? Outro ponto, eu diria para você, são os prazos de entrega, né? O que a gente vê nas empresas hoje, elas não cumprem os prazos de entrega, né? Então, a empresa sadia, uma empresa com uma boa reputação, vamos dizer assim, ela não só cumpre o prazo, como encanta o cliente, né? Deixa lá vamos dizer assim, aquela flor em cima da cama, né? Faz com agrado e tal, né? O que mais que a gente podia dizer? Seria uma empresa sustentável, né? Se você colocar em linha com a situação mundial, né? Tem uma preocupação com a saúde do planeta, né? De você não poluir e tal, né? Outra coisa que eu acho que é interessante, que aconteceu comigo faz 3 semanas, eu tive numa empresa de segurança, né? E toda vez que eles conseguem um contrato, eu acho que eu não comentei isso aqui, e aquele contrato, por exemplo, atinge 20% do faturamento, né? Eles são obrigados a conseguirem pelo menos 20 empresas com 1% para que você não fique tão dependente daquele contrato, né? Ou seja, pulverizar a carteira, né? Porque se você tem a carteira muito concentrada, se você perde um cliente, 2 clientes, nossa, isso causa um tsunami na sua empresa, um problema enorme, né? Outro ponto é o time, né? O time, uma empresa sadia, é um time que briga pela empresa, é um time que veste a camisa, é um time que sabe, vamos supor, como é que anda o fluxo de caixa, quais são os planos de médio, longo prazo, né? Então o time está junto. As decisões também não partem de um gênio, né? Vamos dizer, acabou esse negócio. Se você tem um gênio que levanta de manhã e fala, vou mudar a empresa aqui, não sei o que, isso aqui vai ser assim, vai ser assado. Isso terminou. Eu acho que quem faz isso hoje está fora de moda, né? Está no século Esse seria passado. Aquele efeito pirâmide lá, que vai descendo... Tem lá quem manda, quem obedece. Hoje em dia já não, hoje é mais... Hoje eu acho que tem que ser um ambiente mais democrático. É como você fazer um projeto, né? Um projeto... tudo bem, o projeto, acho que o gerente ele tem que dominar esse projeto, mas ele tem que ter autonomia. Agora não adianta o dono da empresa chegar e falar para o gerente, olha, eu não gosto disso. Então aí já é um outro sistema que não seria pirâmide isso. Eu acho assim, mais para frente que a gente pode conversar. Pode pensar, mas eu digo assim, o dono pode até falar, eu não gosto disso, mas eu digo assim, ele tem que estar aberto também a escutar por que foi feito aquilo, né? Vamos dizer, o outro lado da moeda, né? Para você realmente criar uma parceria sinérgica e chegar num denominador, né? Porque toda vez que você fica impondo a sua vontade,
as pessoas se fecham, né? Falam, bom, não vou mexer mais nisso, não dá palpite, não participa, né? Então eu acho que, por exemplo, uma administração moderna hoje, ela é participativa, né? Eu diria ainda para você, olha, com relação à empresa Sadia, vamos dizer assim, o plano de ação também, né? Vamos dizer, ele é discutido, pegando um gancho no que você falou, ele é discutido, ele é elaborado com várias mãos. Eu vou te dar um exemplo aqui que me ocorre. Você vê, teve agora a reunião do Partido Chinês, né? O Xi Jinping lá, ele falou lá e tal, né? Com certeza aquele discurso que ele fez lá agora não é um discurso que ele escreveu e foi lá e falou, né? É um discurso feito a diversas mãos, né? É uma política toda de planejamento, da onde a China quer chegar nos próximos 20 anos, né? Ela quer ser a potência número 1. Então, por exemplo, eu acho que o líder hoje, eu não tenho dúvidas se o senhor Temer, por exemplo, toda vez que ele faz um discurso, eu tenho a impressão que é um discurso quase que pessoal, né? Ele escuta a mídia, escuta não sei o quê, e fala, vou falar isso, vou falar aquilo, e vai para a mídia, né? Entendi. Eu acho que é diferente de um líder como uma China, né? Então, o plano de ação, eu acho que também a parte, por exemplo, de fraudes que pode ocorrer numa empresa, desvios, né? Ela também tem que ser corrigidas com rapidez, vamos dizer assim, numa empresa sadia. E que mais? Bom, eu podia dizer também que, por exemplo, a remuneração tem mudado muito. Eu acho que a remuneração dos colaboradores estão cada vez mais apontando para a meritocracia, né? Ou seja, para desempenho. Quem desempenha mais tem que ganhar mais. Eu acho que é a lei do mercado hoje. Não adianta esse negócio de o cara está lá há 40 anos, isso não quer dizer nada, né? Mas o que eu acho que tem que ser por desempenho. Que mais que eu podia dizer? A permuta, eu acho que é muito bom, vamos supor, a empresa olhar para a permuta. Então, por exemplo, como o Brasil está atravessando uma fase difícil já, 2, 3 anos aí, né? Se arrasta desde o governo Dilma. Às vezes você vender um produto para um cliente não é fácil, né? E a permuta acaba sendo uma opção, né? Para deixar a sua empresa sadia. Então, vamos supor, você troca serviços, né? Você entrega, vende uma residência, um loteamento, um lote, por exemplo, e pega uma parte em automóvel, não sei, um papagaio, 2 periquitos e vai tocando, né? Eu acho que a permuta vai voltando. Vai voltando. Enfim, eu acho que uma empresa sadia, vamos supor, ela tem que ter, para terminar, eu diria que ela tem que ter um propósito maior, sabe? Não é simplesmente comprar, vender e ter lucro. Ela tem que enxergar a sociedade, enxergar o valor que ela está agregando. Entendi. Eu acho que basicamente é isso. Bom, doutor, tem mais 2 perguntas aqui, eu acho que vai ficar para a semana que vem. Pois não. Como a contabilidade e o fluxo de caixa se relacionam. Interessante, hein? E também aqui um nome que eu vou conhecer agora, não conheço. O que é EBITDA, é isso? EBITDA. Deixa eu ler aí. Está aqui a pergunta aqui do EBITDA. EBITDA. Faz um resuminho dessa. Sofisticada aí hoje, hein? Você quer deixar para a semana que vem, né? Melhor, né? Melhor. O ouvinte vai ficar pensando também o que é, né? O que é EBITDA, Mas eu quero, antes de a gente fechar, a gente vai dar uma passeadinha. O senhor entrou no mundo aí, na reportagem que o senhor escreve todo domingo na Tribuna Liberal, no dia 12/11. Vamos dominar o mundo, frase muito forte. O senhor entrou no mundo fechado, como é que é isso? A gente inaugurou agora essa série de Vamos Dominar o Mundo, né? 2, né? Vamos ver se escrevemos mais uns 3 ou 4 capítulos de como vamos dominar o mundo, né? Na verdade, a gente pegou um viés lá da entreguerras ali, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e todo mundo queria crescer ali e não queria comprar, né? Não queria se relacionar, então uma maneira foi dominar o mundo, né? E desembocou, que foi a Segunda Guerra Mundial. E na semana passada a gente acabou pegando a China como exemplo, né? E mostrando que a China veio não era um amontoado de feudos, né? Não era uma nação, né? E aí como que, vamos dizer assim, o Chiang Kai-shek
conseguiu unir a China, e depois o senhor Mao Tse-tung, ele acabou, através do comunismo, rezando a cartilha do Lenin lá na Rússia, né, acabou dominando a China e expulsando o Chiang Kai-shek para a ilha de Formosa, ou mais precisamente Taiwan, como a gente conhece aqui, né. Então, falei um pouco desse trajeto, né, e até a gente estava falando da China agora há pouco, né, dos planos, né, não é uma democracia, é realmente, como você falou, um país mais fechado, né, mas é um país que atua com um objetivo muito claro, né, um objetivo cirúrgico, né. Em 20 anos ele quer passar os Estados Unidos e está remando nessa direção. Você só tem um partido político lá. A gente podia até exportar alguns dos nossos aqui, né, que estão sobrando. Bastante, né? A gente tem uns 40, podia mandar uns 5, 10 para ele, que não ia fazer também, falta. O senhor citou também, eu assisti um filme, né, o Pearl Harbor. Pearl Harbor, O que aconteceu esse dia? Não, o Pearl Harbor é uma ilha ali, né, que fica no Pacífico, né, quando os Estados Unidos, o Japão, os Estados Unidos não estava na guerra, né, vamos dizer, ele estava ali... Os Estados Unidos sempre foi um país feliz em termos de guerra, né? Porque nunca ninguém guerreou lá dentro dos Estados Unidos, né? A posição geográfica dele é muito favorável, né? Ele tem oceanos dos dois lados, né? Então, por você ir lá guerrear é complicado, né? Mas o Japão resolveu ali na Segunda Guerra atacar de surpresa Pearl Harbor, né? E fez um estrago grande. Isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra, né? E acabou sendo decisivo para que os aliados vencessem, né, contra o eixo, né. Então o Japão cometeu ali, o Japão também estava se expandindo, ele já tinha ido para a Manchúria, já tinha conquistado algumas áreas na China e achou que, né, esse é o problema do grande líder que começa a fazer as coisas que dão certo e de repente ele acha que pode conquistar o mundo, né? E aí, de repente, ele encontra alguém um pouco mais forte e é obrigado a recuar, né? Certo. Bom, doutor, pois não. Te agradece mais um dia, né? Eu que agradeço. 27. Mas tem uma carta à República aqui, do Milton Nascimento, acho que é o Fernando Brandt, que é que eu não tenho mais com certeza. Carta à República, não conheço. Tá? A letra diz o seguinte, ó: sim, é verdade, a vida é mais livre. O medo já não convive nas casas, nos bares, nas ruas, com o povo daqui. E até dá para pensar no futuro e ver nossos filhos crescendo e sorrindo, mas eu não posso esconder a amargura. O que me chamou a atenção aqui foi acho que a última estrofe. Ele fala o seguinte: ao ver que o sonho anda para trás e a mentira voltou, ou será mesmo que não nos deixará? A esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol. Será que está derretendo, será, né? que é atual? Eu não conheço essa música do Milton Nascimento, mas eu acho que é atual. É atual. Doutor, um abraço. Um abraço, boa semana para você, bom feriado. Tirar o senhor da casa, o senhor no feriado, o senhor vir aqui. Não, tem que trabalhar. Tá, ok, muito obrigado. Abraço, sucesso aí. Tá certo. Gente, os ouvintes também. Tá, Milton Nascimento vai cantar então. Presta atenção nessa letra que ele fala do sorvete no sol, né? O que você acha do sorvete no sol? Achei interessante.